Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Neste vídeo a gente vai fazer o segundo exercício do livro de GA do Winterly. E neste vídeo eu já vou um pouquinho mais rápido, com menos explicações, só dando uns pitacos, tá? Visto que existe o primeiro exercício do livro, que é bem semelhante a esse daqui, que serve para você entender melhor os conceitos de módulo, sentido e direção, tá? Caso você ainda tenha dificuldade nesses conceitos, não esteja muito claro o que realmente significa, recomendo você assistir o nosso primeiro vídeo que eu explico com mais detalhe e mais devagar sobre esses conceitos, tá? Então, vamos começar. Nós temos uma figura, paralelepípedo, retângulo, e nós temos que decidir se as opções, as afirmações aqui são falsas ou verdadeiras. Então vamos começar. A. Então a gente vai de D até H, BF, de B até F. Vamos transladar o vetor BF em cima do vetor aqui em laranja. E nós podemos ver que tem o mesmo sentido, mesmo módulo, mesma direção. Então, sim, o segmento DF e segmento BF são iguais. Então, vamos lá dar o positivo. Vamos para a letra B. AB. Então, vamos de A até B. E vamos para... Ah lá, tem o menos HG. Qual que é a regra prática que a gente já comentou no exercício 1? É só inverter GH, né? E o sinal negativo vira um sinal positivo, certo? Então, nós vamos partir de G e nós vamos chegar até H, certo? Essa é a regra prática. E se a gente for ver, né, os vetores aqui, eles não são iguais, né? E dessa forma, AB é diferente de menos HG, visto aqui, né, que o sentido do azul está à esquerda e o sentido do laranja está à direita, né? Então, essa afirmação do B, ela é errada. Vamos então para a letra C. A até B e C até G, certo? Está perguntando, está afirmando se segmento AB e segmento CG são perpendiculares. Bem, pessoal, o que é perpendicular? São duas retas aqui em que vão se encontrar num ponto, ou seja, tem um ponto em comum, né? E que entre ambas existem uma relação de 90 graus, tá? Isso aí, basicamente, é duas setas com uma relação de perpendicularidade, tá? Então, vamos transladar aqui o vetor azul para cá. E vamos, então, fazer uma projeção, olha, né? Vamos aqui fazer um risco maior para ficar mais claro. E nós vamos ver aqui uma relação de perpendicularidade, né? Visto que esse 90 graus a gente pode tomar como base, né, o E, o A e B, tá? Que são que ambas têm 90 graus também, né? Logo aqui também terá. Então a afirmação ela é verdadeira. Vamos para o próximo exercício, que é a AF e BC. AF e BC. Vamos então transladar BC para cá. E então vamos aqui aumentar o vetor laranja, olha, passar para cá, e aumentar o vetor azul, passando para cá. E nós temos um ponto em comum, que é bem o ponto A, certo? E se a gente for aqui criar um plano, né, entre os dois vetores, né, a gente vai ter mais ou menos isso aqui, certo? E é daqui que vai sair o ângulo de 90 graus entre entre o vetor laranja e o vetor azul, tá? Ou seja, entre AF e BC. Ou seja, são perpendiculares. Tem um ponto em comum e tem um ângulo de 90 graus. Então, é verdadeiro. AC. A até C. Deixa eu melhorar. De A até C e H até F. Bem, vamos lá. Estamos aqui com os módulos, né? Módulos são esses risquinhos aqui que ficam na frente e atrás do símbolo do segmento de reta, né? E o que significa módulo? Módulo é um valor atribuído ao vetor. E esse valor pode ser aceleração, velocidade, distância, né? Força.
E no desenho, como a gente vai saber se é maior ou menor o módulo? É apenas pelo tamanho da flecha do vetor. Ou seja, eu posso dizer que se esse vetor laranja vale 2, o vermelho tem que valer mais que 2, né? Vamos supor, vale 4, certo? Então, aqui tamanho é documento, tá? Quanto maior aqui é o vetor, maior é a sua intensidade, maior é o seu módulo, certo? Então, vamos lá. Bem, nós temos aqui o nosso desenho. Vamos transladar o vetor azul aqui embaixo, certo? E como nós estamos interessados apenas no módulo, ou seja, na distância, né? Então nós vamos traçar aqui AD, que é onde ambos os vetores começam, né? E nós vamos traçar em uma outra reta em BC, é onde ambos os vetores terminam, né? E se a gente for ver, né, existe uma distância igual. Dessa forma, o tamanho do vetor laranja e azul são iguais, né? Nossa, mas se a gente olhar aqui, né, existe uma direção diferente. Sim, estão em direções diferentes. No entanto, a gente não está avaliando a direção, apenas o módulo, ou seja, o tamanho. Se o tamanho é igual, então os módulos são iguais, tá? Então, sim, a afirmação é verdadeira. Vamos lá então. Módulo de AG e módulo de DF. Módulo de DF. Vamos lá então. Vamos traçar uma linha aqui porque os ambos vetores começam na linha AD e eles terminam na linha DG. Então, se a gente for traçar uma reta aqui, eles têm o mesmo tamanho. Nossa, mas novamente, né, a direção é diferente, né? Não está errado. Não, o que nos interessa agora é apenas o módulo, certo? Então a afirmação ela é verdadeira. Vamos para o exercício G. Então a gente tem B até G e nós temos E até D, certo? Então, agora nós temos que ver se os vetores são paralelos ou não. E o que é paralelo? Paralelas são duas retas em que eles nunca vão se encontrar, tá? E por quê? Porque se a gente traçar uma reta sobre as duas retas que são perpendicular, deverá aparecer aqui um ângulo de 90. Então, se essas retas seguirem infinitamente para a direita e seguir infinitamente para a esquerda, eles nunca vão se tocarem, nunca vão ter um ponto em comum, tá? O que não seria paralelo, o que não é paralelo, são, por exemplo, essas retas em azul, porque eles têm um ponto em comum bem aqui. Estão se encontrando exatamente nesse ponto em vermelho, por isso não são paralelas, tá? Voltando ao nosso desenho, vamos transladar o vetor azul para cá, né? E nós já podemos ver que existe um ponto em comum entre esses dois vetores, ou seja, eles não são paralelos, tá? Então nós vamos negar essa afirmação. Partimos então para o exercício H, vamos lá, A até B, B até C e C até G. C até G. Pronto. Agora, o exercício pergunta se são ou não coplanares, né? Bem, vamos entender o que é coplanar. Eu irei desenhar aqui, tá? Um vetor, depois desenharei outro vetor, certo? E vou dizer que esses dois vetores estão dentro de um plano, dentro de um papel. Vamos imaginar que eu desenhei dois vetores numa folha, como você está fazendo. Você pegou uma folha do seu caderno, pegou uma caneta vermelha e desenhou dois vetores. Então, isso significa que esses dois vetores estão totalmente inseridos dentro da sua folha. Ou seja, esses dois vetores aqui estão totalmente inseridos dentro desse plano azul, que eu vou chamar de π. Certo? Então, isso significa que esses vetores são coplanares entre si. Por quê? Porque eles estão dentro de um mesmo plano, tá? Então, são coplanares. Mas, então, o que não seria coplanar? Vamos lá, pessoal.
Irei desenhar agora um vetor verde e vamos fazer uma analogia. O vetor verde vai ser um palito de espetinho. A gente vai espetar a folha do seu caderno. Então a gente vai pegar, furamos aqui, né? Aí nós temos aqui o palitinho, ó, debaixo da folha e o palitinho aparece aqui. Bem, se a gente for analisar, pessoal, o palitinho atravessa o papel bem aqui. Esse é o ponto em comum desse vetor verde e do plano em azul, do seu papel. E o resto aqui do vetor ele fica fora do papel, ele fica fora do plano. Ou seja, esse vetor não está totalmente dentro da sua folha, não está totalmente dentro do plano. Dessa forma, ele não é coplanar, tá? Tudo que está... Ah, mas ele tem esse ponto em comum, ele tem esse ponto comum. Mas só tem um ponto só. E o restante, né, do vetor está fora. Ou seja, o vetor não está totalmente dentro do plano. Não está totalmente dentro da sua folha. Ele sai fora da sua folha. Ou seja, não é coplanar. Tá certo? Então, tomando esse conhecimento, vamos lá então voltar para o exercício. Bem, como que é isso na prática aqui? Nós temos dois vetores, né? Então, a partir desses dois vetores eu desenho um plano, né? O plano preto. E nós temos aqui esse vetor em azul escuro, né? O vetor azul escuro tem um ponto em comum, que é o C, mas, né, somente esse ponto em comum. O resto desse vetor, ele está saindo fora. Então, pessoal, isso significa que o laranja e o azul são coplanares, porém, esse azul escuro não é. Ou seja, os três não são coplanares, apenas dois. Então, a afirmação ela é falsa. Vamos lá, então. Letra I, AB, FG, de F até G, e EG, de E até G. Certo? Vamos transladar esse vetor laranja para cá. E vamos então desenhar o nosso plano. Nós vemos aqui que todos os vetores estão totalmente dentro desse plano preto, então a afirmação é verdadeira. Os três são coplanares. Partindo para o exercício J, E, G, então partimos de E até G. Vamos de C até B. E vamos de HF, de H até F. E pergunta se são coplanares. Vamos então transladar esse vetor azul claro para aqui para cima e vamos desenhar nosso plano. Bem, pessoal, verificamos aqui que todos os vetores estão integralmente dentro do plano, então todos eles pertencem ao mesmo plano, então são os três vetores coplanares. Vamos lá então para a letra K, AC, D, B e FG. E FG, certo? Vamos lá então. Se a gente transladar esse vetor azul escuro para cá, ops, foi aí. E desenharmos nosso plano preto bem aqui. Pronto, pessoal. A gente consegue ver que todos os vetores estão dentro do plano, então é verdadeiro, é coplanar. Próximo é a letra L. Então vamos lá, AB, BG e CF, certo? CF. Não, peraí, CF. É CF aqui, ó. CF, prontinho. Bem, vamos lá. Nós temos esses dois vetores aqui, né, no mesmo plano. Entretanto, o laranja, né, ele vai perfurar esse plano aqui. E o ponto em comum está bem aqui na letra B, né? Laranja vai perfurar, ó. Toda essa área riscada está fora do plano. Então, significa que AB
não é coplanar de DC e CF, tá? Então, ou seja, apenas dois vetores são coplanares, tá? E um não é. Então, essa afirmação, ela é falsa. Aliás, perdão, pessoal, aqui ela é falsa. Opa, confundi aqui. Ela é falsa. Então, AB não é. Voltando aqui, pessoal, AB não é coplanar com relação ao BG e o CF, tá? CF e BG são coplanares, mas AB não é, certo? Então a afirmação é falsa. Agora sim nós vamos para a letra M, tá? Vamos lá então. M é AB, DC e CF. E está perguntando se são coplanares, pessoal. Bem, aqui, se a gente pegar e transladar esse vetor laranja para cá, né? Nós temos aliás, um plano bem aqui, olha. Nossa, vai ficar bem difícil de ver, mas é um plano bem aqui, pessoal. Ou seja, são coplanares. Talvez, vamos ver, o desenho ficou até ruim de enxergar, né? Vamos voltar para a forma padrão, que é assim. Eu vou transladar o vetor em azul claro, tá? Acho que fica melhor de enxergar. Ah, mas aí não vai dar. Bem, essa é a única forma de vocês enxergarem, pessoal. Tá, vai ser um pouquinho complicado, mas olha lá, vou fazer até de novo. Laranja está aqui embaixo e ele transladar para cá. Imagine, tá? Vamos imaginar. Agora tem que abstrair um pouco aí. Então, vou começar aqui, desenhando o nosso plano. Ó, vou afundar no azul escuro. Eu vou passar pelo vetor verde claro e vou subir aqui, ó, no laranja de novo. Então, aqui é o plano, pessoal, tá? E os três vetores estão dentro desse plano, tá certo? Aí vale, se você não entendeu, desenhe aí, tenta desenhar para que você possa entender, tá certo? Então vamos lá. Letra M, são coplanares, sim. Vamos lá então. Ortogonal. Então tá. Relação de ortogonalidade. O que é ortogonal? Eu tenho aqui um plano em vermelho e eu peguei uma varinha de espetinho, furei esse plano em vermelho, certo? Ó, agora vocês estão vendo aqui o outro lado da varinha do espetinho e nós temos um único ponto em comum que é aqui, né? E esse vetor é ortogonal ao plano vermelho, tá? Plano vermelho vamos chamar de plano π. Então, o vetor verde é ortogonal ao plano em vermelho, é ortogonal ao plano π. Tá? Por quê? Porque ele atravessa. Está atravessando o plano, então ele é ortogonal. É quase que o oposto do que seria uma coplanar, tá? Talvez fique mais fácil de entender assim. Então, o vetor passou, atravessou o plano, ele é ortogonal, tá certo? Então, forma prática de entender, vamos lá. AE, de A até E, e ortogonal ao plano ABC. Então, A, B, C. Então, vamos desenhar o plano ABC. Ele atravessa, o vetor laranja atravessa o plano ABC? Atravessa, pessoal, bem no ponto A aqui. O ponto A é o único ponto em comum. O restante do vetor laranja fica fora do plano preto, né? Que a gente desenhou aqui. Então, sim, AE é ortogonal ao plano A, B e C. Tá certo? Vamos lá, então. A letra O. AB é ortogonal ao plano BCG. Vamos lá. BCG. Esse é o nosso plano preto aqui. Bem, o laranja vai atravessar esse plano, certo? Esse vetor laranja vai à direita aqui vai sobrar tudo isso e à esquerda vai sobrar tudo isso e o único ponto em comum só é o ponto A,
Então ele atravessou o plano preto. Ou seja, ele é ortogonal sim. Certo? Vamos então para o último. DC. Então partimos de D, chegamos até C. É paralelo ao plano HEF. HEF. Desenhando o plano preto aqui. Está perguntando se é paralelo, pessoal. É paralelo. Por quê? Se a gente for traçar, aliás, mover esse vetor laranja para cá, né? A gente consegue ver, pessoal, que eles têm uma relação de paralelismo, tá? Por quê? Se a gente for desenhar um vetor em cima desse plano preto aqui, de cor azul, né? Essa flecha em azul, ela é paralela à laranja. Ou seja, há uma relação de paralelismo, tá? O que não seria paralelo, né, pessoal? Por exemplo, é se eles, por exemplo, se encontrassem, né, se trombassem em algum momento aqui, se por exemplo o vetor fosse bem na frente, ficasse bem aliás, o plano ficasse bem na frente e atravessasse, né? Então não seria paralelo, certo? Seria o ortogonal, tá? Então sim, a letra P é paralelo sim ao plano HEF. Bem, pessoal, então aí está o exercício 2 resolvido. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo. Valeu!